Na paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Jesus é Verdade que Liberta. Graças a Deus por isso, pela oportunidade que temos de falar do Evangelho, né? Sabemos que se faz necessário, né? Deus conta conosco, né? Para pregar a sua palavra entre nós e assim todos nós ir crescendo no Senhor, aprendendo o caminho da verdade, o caminho do céu, o reino do céu, o reino de Deus, né? Se não for através da palavra, nós nunca vamos acertar o caminho. Então a palavra de Deus é a bússola, é os mandamentos, é o conserto, é a aliança, né? Que Deus fez com o homem. Ou seja, espiritualmente falando, é o manual do homem, né? Aí o homem sem a palavra de Deus, ele é condenado, né? Ele é rejeitado por Deus. Na verdade, é o contrário, né? Assim, porque é você que rejeita Deus. Deus, ele nunca rejeita ninguém. Ele não faz acepção de pessoas, nada. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. Agora você que rejeita de não ouvir a palavra, a instrução do Senhor. Então com isso você já fica na posição de condenado, né? Fica na posição de criatura, como é filho de homem, e assim não faz parte do reino de Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, damos ouvido a essa palavra, acontece uma transformação nas nossas vidas. E assim, nós vamos seguindo essa orientação e vamos nos abastecendo do Senhor, de maneira que nós temos vigor, temos força, temos o entendimento. Nós compreendemos, nós vamos transformando nosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que é nos salvar. Então nós vamos acertando esse caminho, nós vamos entendendo. Então todos nós precisamos de se encontrar nesse corpo de Cristo. Nós precisamos saber qual é a nossa função. Nós precisamos saber buscar na nossa própria vocação. Qual é a minha vocação? Assim como o homem natural, ele tem a vocação, né? Que é de uma profissão. Não, eu gosto de fazer tal coisa. Então ele vai investir naquilo lá, porque ele gosta de fazer. Então no corpo de Cristo, na seara do Senhor, na obra do Senhor, tem para todo gosto, né? Agora dentro de um princípio, né? Então entenda que o princípio é Jesus, ou seja, o âmago da salvação, ali onde está, nós devemos edificar a nossa vida, construir nossa vida em Cristo, né? A palavra. Então nós não podemos colocar outro fundamento além desse que está posto, como diz o apóstolo Paulo, o qual é Jesus Cristo. Então veja que tudo que nós fizermos é focado nisso aí, naquilo que Jesus ensinou a fazer. E o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, se nós buscamos ou acreditamos em Cristo, só nesta vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós buscamos em Cristo para edificar nossa vida eterna, vida espiritual. É claro que estando bem espiritualmente, está ótimo naturalmente, carnalmente, fisicamente. Ainda que você não entenda isso, acha que não, mas está. Então é tudo que Deus pôde fazer por você, está fazendo. Então veja que tudo é feito, é dado por Deus. De bom, né?
Então, existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é isso aí. Você está numa posição que Deus se agrada. Então, ali, ainda que carnalmente não esteja bom para você, humanamente, mas é tudo que Deus pode fazer. Não pode fazer diferente que não vai dar certo. Então tem que ter essa paciência em Deus. Eu preciso entregar as minhas estresse, né, ansiedade nas mãos do Senhor, para que Ele possa operar exatamente nisso aí, para fazer a vontade dele na minha vida, né? Para que eu me salve, né? Por nada de ego do Senhor, não. É eu que preciso. Então é necessário que a gente se entregue e para Deus usar. Agora eu preciso saber qual é a minha posição. Porque a maioria das pessoas tem problemas, aí ele quer criar problemas. Ele, em vez de recorrer a alguém para ajudar a ele resolver o problema dele, ele cria problema para essas pessoas. Ele, de alguma forma, ele leva problema para as pessoas. Ele não vai buscar ajuda, mas ele se frustra muitas vezes, frustrado, por não achar a sua posição, principalmente quando se fala da obra de Deus. Ele não acha a sua vocação, aquilo que ele quer fazer, e quando acha, muitas vezes não dá conta de fazer. Ele é relaxado, é insensato, né, de maneira que não tem zelo, não tem diligência. E ele se frustra naquilo lá, e ele quer frustrar você. Ou seja, o que é isso? Ele entra na minha vocação, no meu chamado, né? Em vez dele fazer o dele, e se puder, depois de fazer o seu, é claro que Deus vai o Espírito de Deus, ele vai te capacitar e mais, se você quiser. Né? Você tem mais vocação, você se interessa por outra coisa. Estou falando de ministério. Então você se interessa ali por outra coisa e é capacitado nisso aí, porque você já deu conta do primeiro. Então você vai sendo classificado ali pelo próprio Espírito, ele vai testificando isso aí. Mas se você não deu conta nem do primeiro, e às vezes você tem inveja, uma espécie de inveja, uma revolta com os outros, e em vez de você buscar ajuda para que dê conta do teu, você possa fazer aquilo que foi entregue, né? Aprender, né? Crescer. Aí você cria problemas para os outros, porque você fica acusando os outros para que fique no mesmo patamar teu. Às vezes acontece isso aí. Mas nós precisamos ter a humildade para reconhecer. O que é isso aí? Você sempre ter esse arrependimento, que é o reconhecimento de falha tua mesmo. E pedir ajuda, e não acusar os outros, de alguma forma atrapalhar os outros. Você entrar no trabalho do outro, de forma que tu não deu conta do teu. Se for para entrar no trabalho do outro, no eito, como eu sempre digo, na profissão, naquilo que foi designado para o outro, você entrar lá para ajudar, é uma coisa, agora para atrapalhar é complicado. Porque se você não deu conta do teu, como é que tu vai dar palpite, dar pitaco no dos outros? Então é preciso que você primeiro dê conta do seu, para depois você aconselhar os outros a fazer o que é certo. Então acontece muito isso aí, nós precisamos pegar a nossa parte e fazer. É isso também no sentido natural, para você entender. Não adianta eu ser um marinheiro e querer dar pitaco lá no
nos aviões, nos pilotos dos aviões querer ensinar. Não, eu sei pilotar navio aí, né? Eu sou um marinheiro aí da marinha. No mar é comigo mesmo. Agora, no ar, não. Quer dizer, se eu der conta de sair depois eu me interessar pelo ar, outra coisa, eu vou aprender. Mas eu tenho que ter a humildade para aprender, para poder eu dar pitaco lá. Para poder eu entrar nessa profissão. Então, assim nós precisamos fazer. Então nós vamos ler a palavra de Deus que encontramos aqui. 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aqui fala dos dons espirituais. Essa capacitação, mas eu preciso primeiro me querer. Sabe aquela coisa de eu querer trabalhar? Não, eu quero trabalhar de qualquer coisa. Eu preciso trabalhar. E aí, quando você diz isso para o Senhor, tem serviço. A seara é grande, os obreiros é pouco. Orai ao Senhor da seara para que envie o obreiro para a sua seara, disse Jesus. E isso não vai pensar que hoje tem muito. Pelo contrário, tem pouco. Está precisando de pregador da palavra, daqueles que faz a obra. Não é só pregar a palavra, que é obra de Deus. Tem todo um conjunto aí. De pessoas que formam o corpo de Cristo, que formam a igreja, a noiva do Senhor. Então é preciso que a gente se encaixe nisso aí e fazer sua parte direitinho, conforme a Bíblia diz. Então veja aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7. Eu vou ler um versículo aqui, depois eu vou voltar para o versículo primeiro, mas um versículo chave aqui, para você já entender o que eu estou dizendo aqui. Versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então essa manifestação do Espírito é dada a cada um para ser utilizado na obra. É para ser utilizado no reino de Deus na terra. Utilizado pelos homens e mulheres para construir o reino de Deus, para construir o corpo de Cristo, a igreja de Cristo na terra. Então, não é para atrapalhar. Não é para um tem um dom, outro tem outro, mas mistura tudo isso aí. Tem um dia que eu sou carpinteiro, mas tem no outro dia eu já tomo lá o serrote do carpinteiro, já entrego aqui a chave do caminhão que eu trabalho. Aí mistura tudo, não, cada um na sua organizada. Então tem que dar conta do meu trabalho. E como eu já disse, se der conta mais ainda, vai ser dado, porque tem serviço. Mas é preciso que eu faça o meu de maneira orientado pela palavra, orientado pelo próprio Jesus. Então veja que aqui o Espírito, é dado a manifestação, ele se manifesta em nós, esse Espírito, para o que é útil. Para o que for útil a trabalhar. Então Paulo escrevendo aqui, 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, Ou seja, é para vocês saberem como é que funciona isso aí. Eu quero dizer para vocês, explicar aqui, para vocês saberem como é que funciona. É isso que ele está dizendo e eu estou dizendo também. Estou passando para você o que ele está dizendo aqui. Então veja, não é para nós ser ignorantes acerca disso aí. Como é que funciona? Aí ele diz aqui no versículo 2: vós bem sabeis que eras gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiados.
Então, ídolo mudos, que não fala, não dá direção, ainda que seja homem, mas sendo um ídolo homem, ele fala, mas não tem poder na palavra. Um poder de salvação, um poder eterno, poder de orientação do reino de Deus. Então, e se for imagem de escultura, pior ainda. Então está falando do ídolo. Vocês eram gentios aí, não tinham entendimento de Deus. É isso que ele está dizendo. Então eu quero passar para vocês aí, eu não quero que vocês fiquem na ignorância. E vocês antes, vocês sabem, vós bem sabeis que eras gentios. Não tinha conhecimento do reino de Deus, né? Não tinha conhecimento da seara do Senhor, de como funciona essa organização, que a igreja é organizada nesse sentido, né? Cada membro faz um trabalho. Então, aí ele diz aqui, né? Era gentio levado aos ídolos mudos, né? Que não tinha ensinamento, doutrina nenhuma que tivesse resultado de alguma coisa, nesse sentido aí, né? Conforme eras guiados, vocês eram guiados por ídolos mudos que não levam a nada, não levam a salvação. Versículo 3, portanto, vós quero fazer compreender que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, diz, ponto. Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então veja, ninguém pelo Espírito de Deus ele pode dizer que Jesus é amaldiçoado, ou seja, não é Deus, não é Salvador, não é aquele que veio e morreu na cruz por nós. Ninguém pode dizer isso pelo Espírito de Deus, né? Mas também aí e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito de Deus. Então, o que é isso aí? Às vezes a gente se confunde com essas palavras, porque a coisa mais fácil da gente dizer, qualquer pessoa pode ser até um ateu, ele pode dizer, Jesus é Senhor, é o meu Senhor. Mas ele está mentindo. Então, o que significa isso aqui? Você dizer de coração, de verdade, acreditando que Jesus é o redentor dos nossos pecados, da nossa vida, é o resgatador, é o nosso remidor dos pecados, é o que paga as nossas contas. Então ninguém vai dizer isso aí, isso de verdade, que de maneira que seja justificado por Deus, confirmado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito que testifica, se não for pelo próprio Espírito. Então veja, quando eu digo isso de verdade, o Espírito testifica e diz que é verdade mesmo. Embora isso seja uma batalha para mim manter isso, manter essa confissão. Todos os dias mantendo essa confissão que Jesus é o meu Senhor. Quando eu estou dizendo isso, estou fazendo um compromisso com Deus. Eu estou dizendo que Ele vai me conduzir em todos os sentidos. Ele é meu Senhor. Né? Não é como diz o salmista, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se for, não falta mesmo não. É como eu já falei no início desse programa. Que aqui, embora você pense que está faltando, mas não está. Está certo. Se Ele for teu pastor mesmo. E eu sempre estou dizendo, como o próprio Jesus ensinou o Pai Nosso. Começa dizendo, Pai Nosso que está no céu. Ou Senhor nosso que está no céu. Ou Senhor meu. Ou Pai meu. Então já estou dizendo, já estou fazendo um compromisso já. Dizendo que Ele é meu Pai. Ele vai me conduzir. Ele é meu Senhor. Então... É nesse ponto aqui que ele está falando.
Ninguém pode dizer, porque vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é amaldiçoado, Jesus não é Deus, Jesus não é Senhor, Jesus não é nada, Jesus não... né? E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então dizer pode, mas da boca para fora, aquela palavra, né? Não valeu coisa nenhuma, não levou em conta, não teve consideração no que disse, né? Então veja aqui, vamos, versículo 4. Ora, a diversidade de dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o que eu acabei de falar. Tem várias posições. Você pega aqui, não, gosto de trabalhar na missão. Vai trabalhar na missão. E isso tem a ramificação. Pode ir, pode contribuir, pode orar, ser a favor, ajudar. Em que eu posso ajudar? Evangelizar. Pode ser um evangelista também, de evangelizar nas ruas, nas praças. Você pode, aí vai aí. Não, eu gosto mesmo de dar uma ajuda na igreja, organizando as coisas na igreja. Mas tem serviço, né? Aí você vai se destacando aí. Eu gosto de trabalhar com a mocidade, eu gosto de trabalhar com os juniores, eu gosto de trabalhar com as crianças, eu gosto de, sei lá, vai achando lugar para você e vai ter lugar para todos trabalhar, né? Então, aí ele diz aqui no versículo 5: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Então, o ministério também, no sentido, como diz o apóstolo Paulo aqui, aos Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e outros para mestres, doutores que ensinam a palavra. É isso aí. E aí ele vai dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, se aperfeiçoar naquilo que você está fazendo. E um conjunto, como seja uma empresa, para construir o reino de Deus na terra. Então tem os encarregados, tem os supervisores, tem a diretoria dessa empresa. E tem os funcionários ali, que são todos, eles vão orientando, os engenheiros vai orientando. Então assim é o corpo de Cristo. Tem uns, tem a hierarquia, tem uns que estão mais acima, os apóstolos, os evangelistas, os pastores. Então é assim, aí a cada um aprende um com o outro, faz sua função. E tem, como eu disse, os missionários, vai ali, e tem todo um trabalho dentro de uma congregação, dentro dessa denominação local, tem os seus trabalhos. Como tem na tua casa. Na tua casa é só tua família, mas quebra uma torneira, queima uma lâmpada, tem que colocar uma telha, tem que não sei o que, tem que varrer, tem que limpar banheiro, tem que... Todo um trabalho. Então, na igreja não tem? Não é de nós todos? Claro. Como funciona? E no mundo todo, essa manifestação toda, que no final resulta em salvação de alma, pregar para as pessoas se salvar. Aí é isso que eu estou dizendo, que tem uns que vai se atrapalhar. Você vai fazer o trabalho que não é dele, que se fosse dele, quem estava fazendo era ele. Eu sempre gosto de falar isso, porque se é teu, se tu está dando pitaco, então faz.
Então veja aí, o trabalho é teu, não é dele, ele larga o dele, aí vai dar pitaco no do outro. E a pessoa está lá numa orientação de Deus, a orientação não é para ele, é para você, porque se fosse para ele estava fazendo. Então você está dentro do mundo espiritual, conduzindo aquele departamento, dentro de uma orientação divina, buscando no Espírito, orando, e Deus te dando toda a estratégia para você conduzir aquilo lá, como quem vai dirigindo um trem, pilotando um avião, dirigindo um carro. Porque tem as astutas ciladas do diabo no mundo espiritual, as arapucas. E você precisa ir guiando aquilo lá. Se você está na frente de um departamento, é como que você vai levando um avião ou um ônibus, um trem, cheio de gente aí, que vai dependendo de você. Se você tropeçar, vai tudo lá. Quer dizer, então aí vem outro querer dar pitaco lá, sem ter orientação nenhuma, nem a autoridade de Deus, naquele sentido lá. Ele pode até ter autoridade no outro canto, foi dada a ele. Então é dom do Espírito. A diversidade de dons, né? O Espírito é o mesmo, a diversidade de ministério. Mas o Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo Senhor Jesus. Então veja aqui, versículo 5, ou versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Está entendendo, irmão? Operação, a manifestação, né? Então, há diversidade de operações. Opera de várias maneiras. Então tem gente que tem o dom de pregar, tem outros que tem o dom de ensinar, tem outros que tem o dom de cura, tem outros que tem o dom de profecia, profetizar. E vai. E tem que trabalhar, todo mundo. Mas o mesmo Deus é que opera em tudo em todos. Aí vem o versículo 7, que eu acabei de ler. Para que isso aí? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para brincadeira, não é para contenda, nem para vanglória, é para fazer o trabalho. Então, quando eu disse aí, Efésios 4:11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Está escrito lá no 12, no versículo 12. Para organizando isso aí, né? Se aperfeiçoando as pessoas que quer. Você vê que você pode fazer universidade e tudo, mas só você se aperfeiçoa se for trabalhar. Não tem, eu sei, eu tenho a teoria, mas não tem a prática. Então ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Você vai se aperfeiçoando dentro disso aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 13. Não andar segundo os homens, andando enganado. Né? Eu vou até ler aqui o versículo 14, que eu não vou saber dizer. Olha o versículo 14 do capítulo 4. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Menino que não sabe o que está fazendo, que hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Não, eu não quero mais isso aqui não, foi me dado aqui, joga para lá, esse brinquedo é azul, eu quero o vermelho agora. Aí fica nessa coisa, não, inconstante, não tem constância. Não é.
é para ter constância, é para ter maturidade, é para ter responsabilidade, sobriedade, é para ter zelo, é para ter essa responsabilidade de todos os dias fazer essa coisa, essa obra do Senhor, não é coisa qualquer, não, é obra do Senhor. Então, para que todos não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, qualquer ensinamento está certo. Hoje aprendeu uma coisa, amanhã qualquer um diz para ele outra coisa e já vai naquele. Não, nós temos uma orientação do Senhor. O Senhor é meu pastor, Ele é o meu Pai. Então é isso aqui, acabou. Estou firme nisso aqui. Então, né? Aí, levado todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia, com malícia, né? Enganam fraudulosamente. Ou seja, imitando aí as coisas de Deus, fraudando as coisas de Deus. Então veja que nós temos que nos manter nisso aqui, sabendo que há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É exatamente para a construção, para essa harmonia no trabalho, o trabalho funcionar. Mas tem gente assim, que ele gosta de vir dizer para ti como é para tu fazer, se ele não fez nenhum dele, não fez nada ainda, não sabe fazer nada, não se apronta, não sabe qual é a sua vocação, não tem coragem de tocar nada, não se apronta para fazer nada, não se entrega ao trabalho, mas fica zanzando. A minha mãe dizia era zanzando, no meio, atrapalhando. Não, cuida do teu lado, deixa eu aqui, deixa eu quieto aqui no meu. É assim. Então veja aqui, versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, aí já entra no versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, os dons de curar. Versículo 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro, já vamos aqui, e a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É isso aí. Então, se uma coisa é espiritual, irmão, para você entender, só se você estiver no espiritual também. Entender não, você acredita, né? Então, quando eu busco no Espírito, quando eu busco em Deus, orando, me entregando totalmente, o que faz Deus operar nas nossas vidas é exatamente essa entrega. Quando você se entrega a trabalhar, a estudar e tudo, você pega você tem um tino aí, uma direção. Porque você está, meu Deus, o que eu vou fazer? Estou entregue aqui nos estudos aqui, até que você pega uma linha.
Então, da mesma forma, é dentro da obra de Deus. Se você se entrega, Deus ele vai abrir tua mente, abrir a porta para você se interessar em alguma coisa dentro dessa operação aqui. E você tem que continuar buscando no Senhor esse alimento espiritual para você continuar vendo, se interessando, se alegrando, tendo prazer na lei do Senhor, tendo prazer na obra de Deus, porque isso você está galgando galardão para você, está segurando, fortalecendo a sua vida em Deus, garantindo a sua salvação e ajudando outros a se salvarem. Quer dizer, aí para você não perder a visão, não perder o ânimo, não desanimar, não ficar anêmico, né? De maneira fraco espiritual, perder todo o raciocínio e aí desanimar. Então você vai vendo, aí você vai crescendo nisso aí. Jesus ele disse que o reino do céu é comparado com a semente de mostarda, que é a menor semente que tem, sendo plantada, ela germina, vai nascer e vai crescer e se torna a maior hortaliça que existe. De maneira que os passarinhos fazem ninho nos seus galhos e os animais se deitam na sua sombra. Então o reino do céu parece nada. Quando você começa, quando você acredita, quando você confessa o Senhor Jesus como Salvador, você se entrega, você quer trabalhar, você tem vontade de fazer alguma coisa assim como Jesus fez na tua vida, essa mudança em você. Você quer que os outros conheçam esse Jesus. Então assim vai crescendo em você. Mas você precisa continuar todos os dias buscando. Assim como você todo dia tem que beber água, tem que comer alguma coisa, senão você enfraquece, da mesma forma é espiritualmente. Se você não buscar, amanhã você está mais fraco, depois vai, daqui a pouco você diz que estava doido. Eu era doido, eu andava atrás de uns malucos aí. Então é assim como você era aqui, como ele diz aqui, no início, né? No versículo 2, vós bem sabeis. Está dizendo que eles sabiam o que ele estava dizendo. Bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Então antes vocês eram desse jeito, sabia nem para onde ia, sabia de nada, não tinha esperança nenhuma, não tinha visão de Deus, entendimento nenhum. Mas agora não, aí mudou a coisa. Vocês não são mais gentios. Vocês já têm o Espírito de Deus. Então vocês se apegam, buscam nesse Deus conhecimento e esses dons espirituais. Então o dom é como que seja uma profecia. Errei a palavra, é como que seja uma profissão. No sentido natural. O dom é uma capacitação, é um diploma de uma universidade e uma profissão. Então, dentro do mundo espiritual, o Espírito vai te capacitando, te dá o dom. O primeiro dom que nós recebemos quando nós nos arrependemos da vida que vivemos era gentios, levado aos ídolos mudos. Nós nos arrependemos e queremos seguir o Senhor Jesus, confessar o Senhor, dizer que somos crentes em Jesus Cristo. Recebemos o dom do Espírito Santo. O que é isso? De ver o reino, de entrar no reino. Essa entrada já pertence, já exige alguma coisa de conhecimento. Mas eu vendo, eu já me interesso. Então, ver no sentido de compreender, existe uma salvação, tem uma maneira de se salvar. Então, isso é um dom, é o Espírito que está me dizendo, ei, toma cuidado, porque do jeito que tu tá, não te salva não. Então, ele vai me convencer, isso é ver.
Aí eu vou dando a caminhadinha, os passos, eu entro no reino. Jesus, ele disse isso para Nicodemo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Logo depois, Nicodemos questionou ali, e ele disse: aquele que não nascer da água, que é palavra, que abastece, que alimenta o espírito, da água e do espírito, não pode entrar no reino. Quer dizer, eu tenho que nascer e eu tenho que entrar. Eu tenho que receber esse dom do espírito, fazer eu ver. É como que eu me interessei para me matricular na universidade. É isso aí. Me matriculei. Aí eu vou aprender. Ou seja, aí eu já estou dentro. Mas de uma maneira meia rude. E eu vou ficando sabido dentro disso aí. Eu vou aprendendo. Aí, como eu disse, e saindo da universidade ainda tem a prática, né? Mas eu vou praticando isso aí. É como que eu tenho estágio. Dentro dessa universidade, vou estagiando. Eu tenho, além da teoria, eu tenho estágio, eu tenho a prática. E eu vou penetrando nesse reino, de maneira que eu escolhi a minha profissão. Humanamente falando, eu escolhi, eu tenho aqui a minha vocação dentro do reino de Deus. Aí Jesus, o Espírito de Deus, me capacita naquilo, é o dom do Espírito, que já são os dons, que o primeiro, como diz o apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando perguntaram para ele no 37 o que deveria fazer, ele diz no 38, arrependei-vos e sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Limpou tudo, entrou, recebeu, aí recebereis o dom do Espírito Santo. Então você tem que limpar, jogar os pecados, o velho homem, se despir do velho homem, jogar para lá, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Foi dito para Abraão. Então faz isso, Deus te chama, tu joga o velho homem, se despir do velho e se vestir do novo homem, com o dom do Espírito, é a visão, o entendimento, entrou, já se matriculou na universidade. Aí você vai trabalhar, né, dentro dessa universidade do Espírito. Aí você pode sair com várias profissões, como eu disse, mas primeiro você tem uma vocação, irmã. Capacitou-se direitinho, eu dou conta demais. Aí tem gente que tem 2, 3 profissões e trabalha nas 3 às vezes, no sentido natural. Dentro do reino do céu não tem limite, não. O apóstolo Paulo tinha os dons tudo aqui, né? Então Jesus trabalhou todos os dons que um homem podia receber. Jesus tinha, não tinha um espírito por medida, não. Aqui, só para finalizar, que está acabando nosso tempo já, olha aqui no versículo 29, o que diz aqui. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Só pergunta aqui. São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Versículo 30, né? Falam todos diversas línguas? Interpreta todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele vai falar do amor, que é exatamente você fazer isso com interesse de salvar você e os outros. Um amor a Deus, não vai pensar que é um amor humano, não. Não. Amor a Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu amo a minha vida, né? Eu amo a Deus para salvar a minha vida.
Estou interessado nas coisas de Deus, na obra de Deus, na seara do Senhor, para me salvar a minha vida. E automaticamente eu estou falando para você, eu estou fazendo o meu papel, o que foi entregue a mim, o meu ID, a minha missão, eu estou fazendo e estou dizendo para você como deve você fazer também para se salvar. Então isso é amar a Deus. E quanto mais isso, mais amor. Então Deus amou o mundo como? Exatamente amou o homem que deu o seu Filho unigênito. Então é isso aí, para salvar o homem. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então eu quero ler ainda um versículo, voltando aqui ao versículo 12, que eu li até o 11, mas eu quero ler o 12. O 11 diz, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. Aí ele diz no 12 aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, é isso aí. Então, é esse conjunto. Cristo é esse reino de Deus. A obra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, se move dessa forma. Então, a gente trabalhando aqui, pregando o Evangelho, dizendo para você, e não se salva se não for assim. Então, Paulo, ele fala em 1 Coríntios, aqui nessa mesma carta que nós estamos aqui, capítulo 1, versículo 26. Veja, irmão, a vossa vocação. Porque não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, o caba não vai porque se acha nobre, se acha sábio, poderoso, aí ele não dá ouvido para fazer essa obra. Para ser um crente em Jesus Cristo, para permitir ser evangelizado, ensinado, ser discipulado. Não permite se reduzir, se aniquilar, se humilhar aos outros crentezinhos. Não, eu sou sabido, eu sou nobre, eu sou poderoso. Humanamente falando, mas espiritualmente falando, está menos do que os outros. Então não se sujeitam. Então por isso que o apóstolo Paulo começa o versículo dizendo, veja a vossa vocação. Dá uma olhada. Pega o teu eito, pega aquilo que foi entregue para você. Né? Não pode deixar alguém tomar essa coroa, como diz o próprio Jesus já ressuscitado, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11. Em breve eu venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se eu me aprontar, conforme a minha capacidade, é entregue para mim os talentos. Que Jesus, ele fez essa parábola também, disse a parábola dos talentos. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, conforme a sua capacidade. O de 5 dobrou para 10, o de 2 dobrou para 4 e o que recebeu 1 enterrou o talento. Então ele tinha uma capacidadezinha, mas ele não usou não. E ele foi reclamado isso aí. Muitas vezes eu pego um dom desse aqui, de Deus, mas eu enterro, eu não faço coisa nenhuma, mas só de birra mesmo, muitas vezes de ruindade mesmo. E às vezes fico me metendo no dos outros, atrapalhando o que tem 5, que está trabalhando para multiplicar para 10. Aí eu fico lá atrapalhando ele. Vai fazer o teu lá, o teu 1 lá que tu recebeu,
vai duplicar lá. Quer dizer, é assim. Então vamos trabalhar, todos nós, né? Que Deus venha nos abençoar grandemente, no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e vai continuar fazendo, no sentido, está tudo pronto, os dons espirituais, e nós precisamos buscar com zelo esses dons para fazer a Tua obra, que no final é a nossa obra, é nós que precisamos, é nós que necessitamos da Tua salvação. Abençoa todos os ouvintes, telespectador que nos assistiu, ajuda essas pessoas, Pai, se revela a cada um, Pai, e eu uso a autoridade que tem no Teu nome, no Teu sangue, a favor dessas pessoas. Todos enfermos, seja curado no nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, tudo que tem travado a vida dessa pessoa, acorrentado essa pessoa, de maneira que essa pessoa está presa no mal, no pecado. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Sai da vida dessa pessoa, solta essa pessoa, não volta nunca mais na sua vida. No nome de Jesus eu te repreendo. Sai, não volta mais, no nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.